Você sabia que Palmeiras e Flamengo sondaram a situação de Luciano Juba, lateral esquerdo do Bahia? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais bastidores dessa história, que tem últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, ótimo fim de semana para todos. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, já bora de notícia. Palmeiras e Flamengo estão de olho em Luciano Juba, lateral esquerdo de 26 anos de idade, titular absoluto e uma das grandes referências do Bahia. Chegou a ser cotado para disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Essa informação é curiosa. Nos últimos dias surgiu a informação de que o Cruzeiro tentou contratar o Juba, que um de seus representantes, inclusive, teria ido a BH para tratar sobre a negociação com a Raposa. Vale a lembrança de que o Cruzeiro vai perder o Cauã Prates na metade do ano, jogador vendido ao Borussia Dortmund, e de fato ele busca um lateral esquerdo. Mas não se trata do Juba. O staff do lateral afirmou que nunca existiu conversa com o Cruzeiro. Os dois clubes interessados em algum momento atrás, foram justamente Flamengo e Palmeiras, que sondaram a possibilidade de uma negociação. O Bahia deixou bem claro que não tem a intenção de vender o Juba para o futebol brasileiro e a coisa acabou nem evoluindo. Juba, que chegou em 2023 ao Bahia, comprado do Sport, sempre como titular absoluto. Chegou a jogar 63 partidas em 2024, mais 63 partidas em 2025. Alguém que se machuca pouco e tem enorme entrega dentro de campo. Na atual temporada, 19 jogos, 7 gols marcados e 3 assistências. Tenho certeza que seria titular em vários dos clubes brasileiros, mas com o poder financeiro de alguém que é suportado pelo Grupo City, dá para imaginar que o Juba só saia do Bahia negociado com um clube do exterior. Caberia no seu time? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Pedi superchats e eles chegaram. Texugo Rabelo, Nicola, e essa zica do Palmeiras nas laterais? Só jogadores se machucando e jogando mal. A última delas, o Arthur teve um edema na coxa e não tem retorno garantido. O Palmeiras não costuma divulgar prognóstico de recuperação de atletas, né? E aí, para completar, o Piquerez até já está trabalhando em campo com bola, mas numa fase muito inicial, muito preliminar. Então, a tendência é que o Palmeiras enfrente o Flamengo daqui a algumas rodadas no Campeonato Brasileiro, já não nesse final de semana, no outro, com o Jefité na lateral esquerda, né? Não é o ideal. E aí até responder em cima do que o Texugo está perguntando. Nessa semana especulou-se que o Bernabé interessa ao Palmeiras. Eu mandei mensagem para uma pessoa do Palmeiras, a pessoa afirmou: Nicola, não vamos contratar o Bernabé. A gente já tem 3 laterais e está muito satisfeito com os 3. O Piquerez, que renovou recentemente o contrato e vai jogar a Copa. O Arthur, que tem surgido muito bem. E o Jefté, esse de qualidade duvidosa, contratado por 38 milhões de reais. Diego Lemos, mais um superchat. Boa, bora mandar superchat, galera. Nicola, a declaração do Casemiro sobre o Endrick, proteção ou queimação? Abraço, parabéns pelo trabalho. Brigadão, Diegão, pela mensagem e também pelo superchat. Só para contextualizar, o Casemiro deu uma entrevista ao Fred Caldeira, tratando sobre uma série de temas. E entre eles, por exemplo, o Neymar. O Casemiro deixou bem claro que por ele o Neymar precisa ser convocado. Inclusive, o debate sobre o Neymar hoje ganhou repercussão em todo mundo. O Messi foi perguntado sobre convocar ou não o Neymar e ele disse que sim. O Tite não quis entrar na polêmica, mas afirmou que o Neymar foi o melhor e o maior jogador com quem ele trabalhou, que o cara é muito diferente, muito técnico, enfim, corroborou para que ele fosse convocado. Mas para responder a pergunta específica do Diego Lemos, da polêmica envolvendo o Endrick, o Casemiro disse que o Endrick não faz parte do grupo. E se você só escutar a frase, vai parecer que há uma panela, há um feudo, há um grupinho de jogadores e que o Endrick não entrou nesse grupinho. O Fred Caldeira, que tocou a entrevista, chega a afirmar depois do burburinho todo, ele quis fazer não uma correção, mas ele entendeu que era justo lembrar que naquele momento em que o Casemiro falava e ele perguntava ao fundo, ele dizia assim: o Casemiro, mas ele não faz parte do grupo, desse grupo da espinha dorsal da seleção, dos caras que têm mais responsabilidade de brigar pelo título? E é basicamente isso que o Casemiro quis dizer. Não estou aqui, não tenho procuração para defender ninguém, para puxar o saco do Casemiro ou para não dizer que não existe feudo. E existe feudo. Quando o Ancelotti decide convocar o Danilo, que é reserva do reserva no Flamengo, é porque existe feudo. O Danilo não merecia ser convocado para a Copa do Mundo. Para mim é muito mais absurdo você levar o Danilo do que levar o Neymar. Se o Danilo vai para a Copa, eu tenho que levar o Neymar, na minha opinião. Mas o Casemiro quis explicar esse contexto aí, né? De que,
estou levando o Endrick não faz parte do grupo, desse grupo da espinha dorsal, dos caras que têm a responsabilidade de brigar por título, ou de fazer a seleção melhor. E que o Endrick, acho que faz sentido, né? Se eu for pensar que o Endrick ainda é uma dúvida para a Copa do Mundo. Só uma coisa rápida sobre o Casemiro, sobre o Endrick. Isso já até foi publicado pelo Fabrício Romano. A ideia do Real Madrid para a próxima temporada é de contar com o Endrick, tá? Existe a intenção dentro do Real Madrid dele ser reaproveitado. Vive boa fase lá no Lyon, jogando mais aberto pelo lado do campo. A tendência é que na próxima temporada o Real Madrid tenha o Vinícius Júnior aberto pela esquerda, o Endrick aberto pela direita e o Mbappé mais centralizado. Eu acho que pode dar jogo, hein? Pedir superchats, eles estão chegando. João Vitor Oliveira não mandou pergunta, mas mandou superchat. Nicola, sou muito fã do seu serviço. Obrigado. Teria informação sobre o meio-campo novo do Palmeiras, o Almada? Bora explicar a situação do Almada. O Palmeiras fez proposta oficial para o Atlético de Madrid, para o Almada na primeira janela de transferências desse ano. O Almada jogando pouco lá no Atlético de Madrid, sendo mal aproveitado, começou a surgir especulação de que ele poderia ir embora. O Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros, depois subiu para 25. Mas o negócio estacionou porque o Atlético de Madrid, antes do Atlético de Madrid responder, o Almada falou, pessoal, eu não tenho a intenção de voltar para a América do Sul nem para o Brasil. Minha ideia é continuar na Europa, vou esperar por propostas de clubes do futebol europeu. O Palmeiras agradeceu o papo e vida que segue. Fim de semana passado, a ESPN lá na Argentina informou que estou tentando lembrar de quem foi. A ESPN na Argentina informou que o River Plate tinha feito uma proposta ao Almada, proposta de empréstimo de uma temporada, e que em 20 dias o Atlético de Madrid e o Almada responderiam. Até achei meio estranha a data, porque se o Atlético chegasse à final da Champions, os 20 dias, a final é depois dos 20 dias, o Atlético acabou sendo eliminado. Mas enfim, a notícia que surgiu é essa. E isso fez com que Flamengo, que Palmeiras, ficassem muito atentos a essa história. Não dá para perder para o River Plate, que nem na Libertadores está, né? O River está jogando a Sul-Americana. Inclusive, ontem ganhou na Bacia das Almas contra o Carabobo, lá na Venezuela, com o goleiro expulso. Acho que foi uma tiazinha que foi pro gol. Se alguém que assistiu ao jogo estiver no chat aí, você já confirma aí, tá? E aí estava 1-1, com um jogador, não estava com um jogador a menos porque o Carabobo também tinha tido um jogador expulso, mas com essa situação de um jogador de linha no gol, enfim, e aí os caras conseguiram praticamente no último lance da partida com o gol do Salas vencer por 2-1. Mas, cara, não dá para perder para um time argentino de muita menor capacidade, não jogando a Libertadores. Mas ninguém sabe ao certo se, de fato, o Almada topa vir ao Brasil agora, se houve uma mudança nessa situação. O que dá para cravar é que o Almada não fica no Atlético de Madrid, jogador relativamente caro, com mercado, e que não consegue jogar, né? Ele até entrou nos minutos finais da partida que eliminou o Atlético de Madrid contra o Arsenal, mas tem sido pouco aproveitado. Nicola, é verdade que o Palmeiras está de olho no Dodô, lateral da Fiorentina? O Dodô era do Curitiba? É só confirmar se é isso. Dodô, Fiorentina. Acho que é aquele que foi jogar no Shakhtar Donetsk, né? É bom jogador, 27 anos de idade. Curitiba, Shakhtar, depois ele vai para o Vitória, volta para o Shakhtar e está na Fiorentina. 44 jogos, 2 gols e 3 assistências. Temporada mais uma, titular absoluto, né? Deixa eu ver como é que é a questão do contrato. Tem vínculo até junho de 27, tá? Ou seja, tem só mais um ano de contrato. Deixa eu descobrir quem que é o empresário dele. Os valores das negociações. Ele sai do Coxa para jogar no Shakhtar por 2 milhões de euros. Vai emprestado sem custos para o Vitória, de Portugal, e depois é comprado pela Fiorentina por 14 milhões e meio de euros. Dodô, Fiorentina. Deixa eu ver quem que é o empresário dele para a gente perguntar se tem alguma coisa de Palmeiras. A lateral direita do Palmeiras não é tão firme quanto a esquerda, né? Porque você tem na esquerda 3 jogadores, na direita você tem o Giai, que às vezes é melhor quando não joga, 18 milhões de euros o valor de mercado do Dodô hoje, tá valorizado, e o empresário dele é o Bertolucci Sports, ótimo, já sei até a quem recorrer, quer ver, tá por aí. Bom nome, eu gosto, acho legal. O Fábio está dizendo que o Bernabé é melhor que o GFT, concordo.
e que logo o Arthur sai. Jovem promissor, a Europa não perdoa. Eu acho até que o Palmeiras pode pensar que nem você, mas não dá para você ter 4 laterais, né? Você tá com 2, você tem a perspectiva de vender esse, aí você até contrata um outro, e aí quando vender esse você já está bem coberto. Só que o Palmeiras já tem 3, né? Você vai contratar o 4 imaginando que um dos 3 possa ser vendido, é uma matemática meio difícil, até porque o Palmeiras tem dinheiro, mas não está nadando em dinheiro, né? Não está sobrando grana no Palmeiras, essa é uma grande verdade. O João Vitor Oliveira mandando um abraço, o Ayrton Lopes Nicola, que o Endrick é muito ruim de vestiário, péssimo de grupo, mais ou menos como o Mbappé, só que o Mbappé é estrela mundial e o Endrick não. De fato, Ayrton, cada vez mais gente tem repercutido essa especulação. Eu confesso que até hoje eu nunca tive nenhuma confirmação disso, de que o Endrick é mala no vestiário. E essa especulação surge quando ele vai para fora, porque no Palmeiras nunca falaram nada sobre isso, né? Aí eu li Átila e lembrei de Al Ittihad. Tem uma conta de palmeirenses que cobre as redes sociais, que cobre o Palmeiras nas redes sociais, e que contou nessa semana que o Al Ittihad tem interesse em contratar o Luigi, tá? Menino de 19 para 20 anos de idade, da base, enfim, e que o negócio poderia chegar a 15 milhões de euros. Mandei mensagem para minha fonte lá no Palmeiras, e aí, tem alguma coisa? E a resposta da fonte, se tivesse alguma coisa perto de 15 milhões de euros, venderia na hora, não tem absolutamente nada. E essa pessoa ainda contou que a avaliação de que o Luiz tem potencial, mas ele precisa querer mais, tá? Pessoal, chegando aqui com mais informações do Palmeiras neste sábado agitado nos bastidores do Verdão, né? Então, rapaziada, peço desde já a humilde inscrição sua aqui no nosso canal, caso não for inscrito, e se for inscrito, e se não deixe seu like nesse vídeo, se inscreva aí também para fortalecer o nosso trabalho de todos os dias, estar trazendo vídeo diariamente para vocês. E dá aquela sua hypada no vídeo para poder fortalecer o nosso canal de crescer mais ainda. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.